Então vamos lá, vamos começar a nossa aula aí sobre a estratégia de dominação no Instagram com R$ 5 por dia. Então, mais uma vez, seja bem-vindo, eu sou a Camila Porto e ao longo aí dos próximos minutos nós vamos estar juntos e eu vou compartilhar o máximo possível de informações e conteúdo para que você também tenha resultados aí usando o Instagram. Para a gente começar, eu tenho algumas dicas iniciais aí para você, elas são as seguintes. Feche as janelas que você não esteja usando, então... Como é uma aula, às vezes pode usar muito talvez o processador do seu computador ou até da sua internet, até para você focar aqui. Feche as janelas que você não está usando, coloque aí essa tela em tela cheia para que você não seja interrompido aí por nenhuma notificação que faça, quem sabe, você perder alguma dica importante aí, foco 100% na aula. Falando nisso, a aula está dividida em 3 partes, então ao longo dessa aula eu vou trazer desde uma introdução, dados e informações importantes para você até a estratégia em si para você colocar a mão na massa. Outro ponto super importante é para você, claro, separar um papel e uma caneta para as anotações, porque com certeza você vai ter muitos insights aqui, não dá pra gente contar só com a nossa memória depois. E claro, se você quiser tirar uma foto depois das suas anotações e mandar lá no meu Instagram, vai ser muito legal ver o que você aprendeu aqui nessa aula. E por fim, eu tenho um presente especial para os guerreiros. E quem são os guerreiros? Eu sempre valorizo quem se dedica, quem é comprometido, então para quem ficar até o final, com certeza você vai ter 2 presentes especiais aí, então, para os guerreiros que ficarem comigo até o final. Vamos lá, então, vamos começar a falar um pouquinho sobre essa estratégia de dominação no Instagram. E para isso, então, eu tenho alguns avisos importantes para você entender um pouco mais como que essa aula foi montada e, claro, como que você vai colocar isso em prática também no seu negócio aí ou na empresa que você trabalha. Bem, a primeira coisa importante aqui dessa aula é que ela não é uma estratégia para atrair seguidores. E ao longo da aula você vai entender por que ela não é uma estratégia para atrair seguidores e por que você não deveria se preocupar tanto com o número de seguidores que você tem no Instagram. Então, seguindo essa estratégia, o número de seguidores não é importante. Você pode pensar, mas Camila, é importante ter muitos seguidores no Instagram, porque isso, tudo bem. Isso são, outra estratégia, vamos dizer assim. Para essa estratégia, o número de seguidores no Instagram não importa. Então, se você tem muitos, poucos, nenhum, tá começando agora ou vai começar depois dessa aula, não foque nisso, esse não é o objetivo dessa estratégia, porque essa é uma estratégia para atrair clientes e isso é o que eu venho prezando sempre pelo meu trabalho. Nada contra quem foca em seguidores, enfim, se esse é o seu mercado, se é uma coisa que você se importa, se faz sentido para você ter muitos seguidores, ok. Nada contra isso, mas eu prefiro focar e ensinar aí os meus alunos a focar, obviamente, em clientes, porque no nosso caso aí de pequenas empresas, pequenos negócios, a gente sabe que seguidores não pagam a conta, então não dá para pagar imposto aí com os seguidores, não dá para pagar os funcionários com os seguidores, então o foco aqui é para atrair clientes. Lembrando que nada contra quem quiser atrair seguidores, focar nisso, mas não faz parte dessa estratégia em específico. E por fim, desses avisos importantes, é importante então você focar na direção da estratégia, tá? Muita gente vem assistir a aula e fala, Camila, mas isso, meu negócio, isso, mas isso. E o mais importante aqui dessa aula, que vai ser uma grande vitória se você entender o que a gente chama dos vetores, né? As direções, os porquês da coisa, e aí que tá a questão da estratégia em si. Na prática, a estratégia pode ser colocada em prática de maneiras diferentes, tá? Então não precisa seguir exatamente o que eu tô falando aqui, ou se você não puder seguir exatamente o que eu tô falando aqui, não significa que você não vai conseguir aplicar a estratégia, mas é você entender a direção. Por que a Camila fala sobre o conteúdo? O que eu preciso fazer no meu conteúdo? Não precisa ser 100% o que eu faço, mas para você entender a direção. Investir em anúncios desse jeito, dessa forma, não precisa ser exatamente nem com R$ 5, tá? Pode ser mais, se você puder. Mas é importante você entender a direção da estratégia, o vetor que a gente pega para que você possa, então, replicar no seu negócio, independente do negócio que você esteja aplicando. E aí que é o foco, né? A grande sacada da aula, que já abre o jogo para você,
Se você entende a direção, aí você pode replicar em qualquer tipo de negócio, ela vai funcionar em qualquer tipo de negócio, que eu vou trazer aqui alguns exemplos para você, tá? Então, se você não fica muito obcecado ali na aplicação exata do que eu tô falando, mas você abre um pouco a mente e começa a adaptar isso no seu negócio, seguindo, obviamente, a direção da estratégia, você vai poder replicar em qualquer cenário que você se encontre, seja você começando agora, seja você já tendo mais experiência, mais seguidores, mais dinheiro, menos dinheiro. O importante é você focar aí no vetor. Bem, pra gente começar então essa parte 1, lembra que eu falei que essa aula é dividida em 3? Nós temos 2 assuntos importantes que precisamos conversar aqui, querido espectador, querida espectadora, que é o seguinte. A parte 1, eu quero trazer aqui algumas informações, algumas coisas que eu acredito, que eu compartilho com os meus alunos e que eu acredito que se você entender, vai te ajudar muito aí a ter resultado, tá? Então, quais são esses 2 assuntos importantes que precisamos falar? Primeiro, seguidores não são o foco. Lembra que eu falei no início? O foco dessa estratégia não é atrair seguidores. Então, se você busca seguidores com essa estratégia, você vai entender que eles vão ser uma consequência da estratégia ter sido bem aplicada, mas nosso foco não é esse, tá? E até recomendo que se você quiser realmente focar em usar o Instagram para vender mais e dominar o seu mercado, não focar necessariamente no número de seguidores que você tem, porque eles não são importantes dentro desse contexto, dessa estratégia. E por que seguidores não são importantes? Porque ao longo aí de todo o tempo que eu trabalho já com mídias sociais, eu entendi que seguidores são uma consequência, né? Então, na medida em que você aplica uma estratégia de uma maneira consistente, você consegue as 2 coisas, vendas e audiência, né? Vendas e seguidores, tá? Então, se você aplica essa estratégia direito, lembra lá do direcionamento dessa estratégia, você vai ter tanto vendas quanto audiência, seguidores, né? E por que seguidor cada vez menos é importante? O próprio Instagram já vem brigando em relação a isso, já colocou em testes aqui no Brasil a não exibição do número, né, de curtidas enfim, likes que uma foto tem, justamente porque ele quer evitar essa questão dessa competição. E muitas pessoas focam em número de seguidores por competição, por ego, por comparação, tá? E você vai entender ao longo dessa aula que está tudo bem se você não tiver o número de seguidores, porque o que importa mesmo é o quê? Dinheiro no bolso, certo? Então, com essa estratégia você consegue as 2 coisas, seguidores e vendas, e isso eu posso dizer para você, eu não tenho o maior número de seguidores no Instagram, mas também não passo nenhum perrengue financeiro, então esse é o ponto, eu acho que a gente consegue ter esse equilíbrio, e claro, entre ter seguidores e ter dinheiro no bolso, obviamente eu prefiro ter dinheiro. Vamos lá! Baseado nisso, então, a gente vai trabalhar muito essa questão da reciprocidade e esse é um ponto importante. As pessoas vão seguir quem agrega, então por isso é importante a gente trabalhar com alguns pilares que a gente vai ver aqui ao longo dessa aula e um deles é o conteúdo de qualidade. Eles vão ser alguns pontos, né? A gente vai ver aqui 4 pontos fundamentais para que você tenha resultado. E você vai ver então que na medida em que você tem um bom conteúdo, você consegue fazer vendas e você consegue aumentar o número dos seus seguidores. Mesmo esse não sendo o foco, esse é um efeito colateral, vamos dizer assim, de uma estratégia bem aplicada. E aí pra gente entender aqui como que tá essa questão desses pontos importantes, conta pra mim aqui, vai abrir um espaço para você votar, se você já investe em anúncios. Vota aí no sim, não, ou se você já investiu e por algum motivo você já parou. Então, se você está anunciando, coloca como sim. Se você nunca anunciou, coloca não. Se você já investiu e parou, coloca aí a opção número 3. E por que isso é importante? Para que a gente comece, então, a entender, né, quais pontos que a gente pode melhorar e aonde que a gente se encaixa aí dentro desse universo. Claro, se eu fosse responder, obviamente, eu colocaria como sim, eu invisto em anúncios. Então, vota aqui só para eu ter uma ideia de como que você aí do outro lado, como que essa audiência aí, vocês que estão assistindo essa aula, estão divididos aqui, quais grupos, só para eu ter uma ideia aí de onde vocês estão. Outro ponto importante aqui que a gente precisa falar no início dessa aula é que não dá hoje em dia para apostarmos apenas no alcance orgânico. Isso é um ponto muito importante, você vai ver ao longo dessa aula o porquê não apostar apenas no alcance orgânico. Bem, quando a gente fala em investir, você pode ver aqui até pelos dados da pesquisa, muita gente não investe em anúncios
ou muita gente investiu e por algum motivo parou, e eu suponho que seja a falta de resultado, certo? Se você colocou aí que eu já investi e parei, pode ser, obviamente, a falta de resultado. Você coloca o dinheiro e o dinheiro não volta. Mas um ponto que eu bato sempre na tecla para os meus alunos é importante você ter uma verba para investir nas mídias sociais, né? Então, por que isso é importante? Vários pontos levam a essa necessidade, mas esse gráfico aqui eu acho que explica muito bem a importância da gente ter em mente de que as mídias sociais são um lugar para fazer marketing e, naturalmente, a gente precisa investir para que você consiga aumentar a sua clientela, e você vai entender por que em alguns casos muitos negócios não crescem ou não patinam justamente por falta de investimento em publicidade. Bem, esse é um gráfico que faz uma comparação entre o alcance orgânico no Facebook e o alcance orgânico no Instagram. Então, a barrinha azul é o Facebook e a rosa é o Instagram. Bem, o que é o alcance orgânico? O alcance orgânico basicamente é quando você posta alguma coisa, quantas pessoas veem. Então, você tem lá 1.000 seguidores no Instagram. Quando você posta algo sem anúncios, sem colocar anúncios, quantas pessoas recebem aquela mensagem? O Facebook, esses dados são de 2017, eu não achei dados mais recentes, então hoje em dia provavelmente são menores do que aparece aqui na tela. Mas no Facebook, quando você tem lá, sei lá, 100 seguidores, né, 100 fãs lá na sua página, você faz uma postagem e você vai impactar em torno ali de 7 pessoas. 7 pessoas mesmo tendo lá 100 fãs, por exemplo. E no Instagram, em 2017, provavelmente hoje é diferente, se você tem lá 100 seguidores e você posta alguma coisa, você vai impactar em torno de 23 pessoas, né? Então, isso a gente começa a entender que nem todo mundo vai receber o seu conteúdo, certo? Então, começa aí já a gente entender que número de seguidores não é importante, porque quando você postar algo, se esse for o objetivo, né, ter um alcance orgânico maior, naturalmente ter mais seguidores, quando você posta alguma coisa, não são todas as pessoas que recebem, a gente vê que isso vem diminuindo cada vez mais. E por que diminui? Porque tem mais pessoas usando aí as mídias sociais para gerar vendas. Então, importante a gente entender que só no alcance orgânico, só sem investir, só atraindo seguidores e postando, a gente vai vendo que cada vez menos eles recebem aí os nossos conteúdos. E eu acho que essa imagem aqui, essa metáfora do iceberg começa a trazer uma luz aí sobre a importância de investir em mídias sociais. Por quê? Muitas pessoas falam, Camila, eu tenho Instagram, eu posto conteúdo, eu faço biriri, bororó, e o meu negócio não cresce. E aí é importante a gente ter uma noção, né, às vezes, os pontos cegos que a gente não tem. Eu gosto dessa metáfora do iceberg, por mais que ela seja extremamente batida, eu acho que fica muito claro aqui essa comparação. Quando a gente fala dentro de um universo de clientes, né, a gente pode dividir lá de todos os seus clientes em potencial, vamos dizer assim, 80% das pessoas não sabe que você existe, ou não sabe que você tem a solução pro problema delas. E 20% sabe. Quem são esses 20%? As pessoas que já estão seguindo você no Instagram, que já estão na sua lista de e-mail, que já entraram em contato com você. Então, a minoria das pessoas que são os seus clientes em potencial já te conhece. E a maioria das pessoas que podem ser um cliente potencial seu ainda não te conhecem, não sabem que você existe. Então, imagine que você tem lá uma loja de calçados no centro da cidade. E aí uma cidade tem lá 100 mil habitantes e ali no centro da cidade passam, sei lá, 20 mil pessoas. Então 20 mil pessoas vai mais ou menos saber que você existe. Agora, o restante das pessoas, as 80 mil pessoas da cidade que poderiam ser um potencial cliente seu, não sabem que você existe. Então, trazendo essa ideia para o Instagram, as pessoas que já seguem você, elas já sabem que você existe, já mais ou menos tiveram algum contato com você. E agora a gente vai fazer o seu negócio crescer e você vai ver por que é possível gerar resultados assim, porque nós vamos atrás dos 80% dos clientes que o seu marketing atual não está falando. Então, entende isso, tá? Se você só fica trabalhando ali com a sua própria base, né? Se você não busca em atrair novas pessoas para sua base, naturalmente você vai começar a vender para quem já te conhece. E aí a estratégia em si, a base dela é a gente ir atrás dessas pessoas que ainda não te conhecem, que pode ser um cliente potencial seu. Então, fica ligado nisso e como que a gente faz isso basicamente com
anúncios. Então você pode pensar, Camila, então eu vou fechar essa aula aqui e vou criar meu anúncio que eu tô com a vida ganha, certo? Errado, por quê? Eu brinco que criar um anúncio sem uma estratégia é igual você pular no mar sem saber nadar. É muito inteligente. Então, com certeza vai dar ruim se você não souber o que está fazendo. E por que isso? Além de toda a galera que já tá no Instagram produzindo conteúdo, isso, mais isso, mais isso, só para você ter uma ideia, em 2017 existia no Instagram, e provavelmente esse número é muito maior hoje, um anunciante, ou seja, uma pessoa criando anúncios para cada 500 usuários. E ali tá dizendo que tá dobrando a cada 6 meses. Então hoje, provavelmente o número de anunciantes, de pessoas anunciando no Instagram é muito maior. E o que isso quer dizer? Mais competição, e a gente precisa ter estratégias cada vez melhores. Então só criar anúncios não vai necessariamente resolver o teu problema. É importante ter uma estratégia. E antes que você fale assim, Camila, eu não tenho dinheiro para investir, ó céus, ó vida, ó azar. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui de pessoas que começam investindo valores muito pequenos e com a estratégia certa elas conseguem gerar resultados bem expressivos, mesmo com poucas quantias. Então olha só, o caso do Antônio. Postou na comunidade de alunos lá. Quando aquele anúncio bomba, o cliente fica super feliz. Com R$80 investindo em um anúncio de divulgação de corrida na rua, o cliente conseguiu vender mais de 100 inscrições em uma semana. Certo? Então, com R$80, então você já consegue gerar resultados muito expressivos, desde que você tenha a estratégia certa. Outro exemplo, trabalho como vendedor em uma fábrica de barcos de alumínio. Fácil vender, né? Aprendi a segmentar e fiz um teste com R$5, tive 30 mensagens e uma venda de R$5.340. Então você começa a ver, né, que quando você entende a direção da estratégia, você consegue replicar ela em vários lugares com mais orçamento, menos orçamento, mas você vai colocando ela em prática. E um outro exemplo aqui é o exemplo da Rose, que ela compartilhou também na nossa comunidade, que em apenas uma semana aumentou o faturamento em quase 100%. Fez tudo pelo Instagram, Stories basicamente ela usou, e ela investiu no total R$200. Então só para você entender que sim, que mesmo que você não tenha dinheiro, eu acho que R$5 por dia dá sim para você colocar ali para rodar. E é justamente legal você começar com pouco para que você comece a entender como as coisas funcionam e possa ajustar aí a estratégia no seu negócio. Então, só para mostrar que sim, é possível. E pra gente encerrar essa parte aqui, eu gosto muito desse meme, eu acho que é isso, que quem vive de orgânico é a Bela Gil, você, eu e todo mundo que tem um negócio, vamos dizer assim, normal, que não é humor, bobeira, bichinho bonito ou influenciador, coisas bacanas, um negócio normal, sei lá, estofaria, uma mecânica, uma clínica, negócios normais, eu acredito que sim, se você quiser ter resultados, é possível sim. Mas não dá para viver de orgânico, é impossível, é necessário investir. E claro, eu vou te mostrar todos os passos para isso aqui. Então, só resumindo o que a gente falou nessa parte 1 aí, vai anotando o que eu já falei para você. Quero ver depois as suas anotações aí, os seus insights. Resumindo o que a gente falou aqui nessa parte 1. Para você ter resultados, você vai ter que ter a sua Ferrari. Mas como assim, Camila? Você está falando de R$5 e já está querendo uma Ferrari? Você tá louca? Não, eu brinco que o Instagram, as mídias sociais de modo geral, elas são uma Ferrari, elas são uma máquina super poderosa, só que é importante que a gente aprenda a dirigir e que a gente tenha os recursos básicos para aproveitar ao máximo essa máquina que a gente tem hoje em dia. E quais são esses recursos básicos aqui que resumem um pouco o que a gente já viu nessa parte 1. Eu falo então que o Instagram é uma Ferrari para facilitar aqui, para que você tenha então os elementos que você precisa para ter resultados, são basicamente esses 4. São essas 4 coisas que você precisa ter para transformar aí o seu Instagram numa máquina poderosa. Primeiro, imagine que você está sentado lá na sua Ferrari, para você tirar o melhor proveito dela, o que você precisa? Primeira coisa é saber o seu destino, né? Então, se você tem lá o seu Instagram, que é essa máquina, a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o nosso destino. O que isso quer dizer? Quem é o nosso público-alvo? Com quem a gente quer falar? Qual é o nosso nicho de mercado? Aonde essas pessoas são? São homens, mulheres?
o que elas querem comprar, o que elas valorizam, enfim. É o estudo que a gente fala do estudo da persona, tá? Então esse é um ponto importante. Ter essa clareza, saber com quem você quer falar, a gente pode criar aí o paralelo com o nosso destino. Bem, para eu chegar nesse público, eu vou precisar de uma rota, certo? E essa rota a gente tem como se fosse o nosso conteúdo. Então, o conteúdo que você produz, as informações que você publica no seu Instagram, são a forma de você sair, né, do seu negócio e chegar no seu público, é a sua rota. Claro que para que a gente chegue lá e chegue mais rápido, e você viu aqui alguns dados, a gente precisa de gasolina na nossa Ferrari. Senão você, claro, pode chegar até o seu destino, mas você vai ter que ir empurrando isso, vai demorar muito mais, vai dar muito mais trabalho. Você pode ir muito mais rápido investindo em anúncios. R$5, R$80, R$200, o quanto você puder para começar a validar a estratégia, eu acho que já é válido. Então eu já mostrei aqui alguns exemplos de que não precisa muito dinheiro para você começar aí a colocar em prática isso. O nosso combustível são os nossos anúncios, e se você quiser chegar mais rápido pelo melhor caminho, sem se estressar, claro, uma estratégia é o seu GPS, que vai dizer para você: vire à direita, vire à esquerda, pegue o cruzamento. Então, isso é o ponto da estratégia, é isso então que você vai entender aqui hoje nas próximas partes dessa aula. E falando em estratégia, o que eu tô prestes a compartilhar aqui com você é um pedaço, tá, do que eu ensino no meu treinamento chamado Social Sell. Depois eu vou falar um pouco mais sobre ele, caso você nunca tenha ouvido falar. Mas, de modo geral, eu vou trazer aqui para você as bases da estratégia, né, para que você tenha, então, como eu disse, um direcionamento. E isso tudo, né, é o que eu compartilho com os meus alunos. Então, lá nesse treinamento, a gente vai falar sobre o destino, né, que é o público, o conteúdo, anúncios e a estratégia de modo geral. Aqui, nessa aula, como ela é uma aula mais curta, você vai entender aqui, então, como eu disse, os direcionamentos, mas isso é derivado desse treinamento, que é um treinamento bem completo, onde eu ensino não só Instagram, mas Facebook e outras mídias sociais também, mas só para você entender um pouco mais em relação a contexto, porque em alguns momentos aqui eu vou me referir ao Social Sell, só para você entender o que é. Então é a estratégia que eu desenvolvi e eu compartilho aí com os meus alunos, certo? Então, para a gente encerrar essa parte 1 e entrar especificamente na estratégia, conta para mim aqui nossa enquete revelação. Qual desses pontos você precisa melhorar no seu negócio? Vota um aí se você precisa melhorar no seu destino, conhecer um pouco mais do seu público, ou se você está começando agora, o que falta, né? Quem são as pessoas que você vai trabalhar, qual é o nicho que você vai atuar. 2, o que você precisa melhorar aí, Camila? Eu tô ruim no conteúdo, preciso entender como postar, ou o que postar, ter mais consistência. Vota aí pra mim. Ih, Camila, não invisto em anúncios, nunca fiz, nunca coloquei em prática, ou já coloquei, já gastei dinheiro e não tive resultado, vota aí no 3. Ou você já tem uma ideia, já tá fazendo alguma coisa, já tá fazendo algum trabalho, mas você sente que tá patinando e falta uma estratégia, falta alguma coisa para que você melhore os seus resultados, vota aí o número 4 para mim. Enquanto você vai votando aqui do lado, é importante a gente fazer essas reflexões, é importante a gente entender onde precisamos melhorar para que a gente possa naturalmente corrigir. Então, Camila, eu preciso melhorar tudo. Eu sei, às vezes isso acontece. Começa por partes. Agora você tem uma ideia, tá? Onde você precisa melhorar, onde você precisa focar. Não tenho nada disso, então vai ter que começar 1, 2, 3, 4, beleza? Então, para você ter um ponto de partida aí, claro. Bem, vamos lá então, falando especificamente agora nessa parte 2 sobre a estratégia de dominação com R$5 por dia. Eu vou mostrar aqui como é possível sim, com R$5 por dia você colocar essa estratégia para funcionar. Então, eu não tenho dinheiro, bibibi. É importante você entender que mesmo com poucas quantias, com a estratégia certa, você consegue ter resultado. E lembrando, R$5 por dia eu acredito que é o mínimo, tá? Para que você comece a sentir o gostinho da coisa. Camila, tem que ser R$5 por dia? Pode ser mais se você puder, tá? Mas não precisa começar com muito dinheiro não, tá? Até é ideal que se não comece, para você, como eu disse, sentir o gosto, entender como é que é, colocar em prática, não correr muito risco de maneiras desnecessárias, especialmente se você nunca fez. Camila, não consigo R$5 por dia, consigo R$50 por mês. Beleza, coloca o valor que você puder, tá?
Mas eu acredito que R$5 por dia é um valor aí, vamos dizer assim, mínimo para que você consiga já, como eu disse, colocar isso para funcionar. E aí, como eu falo então sobre os R$5 por dia, muita gente me pergunta, Camila, essa estratégia funciona mesmo? Eu já trouxe alguns exemplos aqui para você. Eu trouxe o exemplo do Antônio, que vendeu corrida de rua, a Rose, que tem uma clínica de estética e duplicou o faturamento dela, o Rafael, que vende barco de alumínio. E para mostrar então que funciona, então eu vou trazer mais alguns exemplos, caso você ainda não esteja convencido de que é possível aplicar em vários segmentos, não só num segmento específico, tá? Fábio, faço o curso porque tem uma corretora de seguros, utilizo algumas técnicas na minha casa que alugo para temporada. Esses 2 anúncios me renderam 3 contratos no valor de R$10.000. Então fica ligado aí, aluguel de casa para temporada. Samuel, proprietário de uma agência de turismo, ele investiu R$200, R$20 por dia. E em 10 dias ele vendeu 44 viagens e um faturamento de R$55.000 usando a estratégia. Caso do Luiz, ele fez um anúncio para uma pizzaria, fez uma promoção de R$49,90. O anúncio rodou por 5 horas, ele investiu R$5 e vendeu 102 pizzas. Presta atenção. Outro exemplo é o Ricardo, que trabalha com... Não, ele não colocou aqui. Ele começou a investir na última sexta, com base na estratégia. Não executei bem como eu deveria. Lembra lá que eu falei que o importante é o vetor da coisa. Investimento até hoje, R$200. Vendas até hoje, R$1.400. Outro exemplo, Nath, trabalha com cursos de gastronomia. Vendeu 10 vagas em 48 horas, investiu R$33 e vendeu R$2.000, investindo R$33. E por fim, o Kleisner, ele trabalha com marcas e patentes. Ele falou que fez, mas não sabe se fez direito. Ele fez um anúncio, investiu R$700, gerou 58 leads, que geraram já R$3.200 em vendas. E ele só entrou em contato com 12 dos 58, então a tendência é que ele gere mais resultados. Então, assim, só para mostrar para você que, que muita gente, mas Camila, essa estratégia funciona para mim, que isso, mas isso, eu vendo isso, eu tenho um negócio assim, negócio Y, todo mundo pergunta. É claro que eu não posso dizer 100% que vai funcionar para você, porque, claro, eu não sei como que você vai aplicar, mas o fato é que pessoas dos mais variados segmentos aplicam essa estratégia e dá resultado. E um resultado eu acho que não dá pra gente ignorar é que aplicando essa estratégia, a estratégia do Social Sell, o meu negócio foi um case de sucesso no Facebook e no Instagram, justamente pelos resultados acima da média aí que essa estratégia é capaz de gerar. Então, o meu negócio foi case de sucesso no Facebook e no Instagram. Meus alunos geram resultados assim e também pelo resultado que o meu trabalho gera, os resultados que o meu negócio também gerou nos últimos anos. Eu fui finalista aí do prêmio Grandes Mulheres, promovido pelo Facebook e pelo Instagram aí, de empresas comandadas por mulheres que têm um impacto na sociedade e também bons resultados financeiros. Então, funciona não só para mim, quanto para quem aplica e também para aí os meus alunos. E claro que vai funcionar para você, se você está se perguntando se ela funciona. Funciona, claro, desde que você aplique ela direito, desde que você tenha esses elementos aí que vão ajudar você a vender mais. Bem, lembrando que a gente falou lá da nossa Ferrari que a estratégia funciona se você tiver esses elementos. E a gente vai falar basicamente agora como que a gente vai unir então o conteúdo, anúncios e a estratégia. Supondo que você já conhece o seu público, supondo que você já fez um trabalho do estudo da sua persona, a gente vai pular para as etapas de conteúdo, anúncios e estratégia. Então, para a gente começar aqui essa parte 2, que é a parte da estratégia, a mão na massa em si, ela consiste em alguns passos, tá? Então, eu vou explicar aqui, vai ter a parte mais de pensar, de levantar dados, informações, e a parte mais técnica mesmo da criação dos anúncios, e espero que fique claro aí para você como que essa estratégia vai funcionar aí no Instagram. Lembrando que dentro do Social Sell a gente trabalha em várias outras redes sociais e também, Facebook, Instagram, WhatsApp, basicamente é o que a gente trabalha, e também e-mail, tá? E você vai entender um pouco mais como que essa estrutura funciona. Bem, para gente colocar essa estratégia para funcionar, então, aqui é bem bom na massa mesmo, tá? Então aqui é a estratégia em si, nua e crua, vamos dizer assim.
Primeiro passo que a gente precisa ter para colocar essa estratégia para funcionar, para que você comece a ter maiores chances de ter resultados como esses empreendedores que eu compartilhei agora, a primeira coisa que você vai ter que identificar são os seus posts ouro no Instagram. E o que são posts ouro, Camila querida? Posts ouro são o que eu chamo dos seus melhores posts no Instagram. E como é que eu vou saber isso? É o que eu vou te ensinar agora. Bem, o primeiro passo, então, para a gente começar a colocar essa estratégia para funcionar é encontrar os seus 10 melhores posts no Instagram. E aí, o que são melhores, Camila? Aí você pode definir, tá? Mas eu, de modo geral, eu trabalho com posts que tiveram mais engajamento. Por que são posts que tiveram mais engajamento? São posts que geraram ali, a galera curtiu, a galera comentou, a galera interagiu, então gerou, né, algum comportamento positivo em relação àquele conteúdo. Mas se você trabalha com outra pegada, se você quiser fazer diferente, testar de uma maneira diferente, você pode pegar outra métrica que você considere importante aí para o seu negócio. Eu gosto de engajamento porque é uma métrica que vai dar desde quantas pessoas foram impactadas e quanto aquilo ali gerou, né, de ação em relação àquele conteúdo. Então, se fosse eu seria lá os 10 melhores posts, os que geraram mais engajamento no meu Instagram. E aí um ponto importante, que talvez muita gente não saiba, é que o próprio Instagram tem várias ferramentas já que vão dar aí dados e informações para você conhecer o seu público, para você conhecer o que funciona mais, só que você tem que ter uma conta business do Instagram, a conta comercial, tá? A conta pessoa física não tem essas informações. Entrando lá, o chamado Instagram Insights, você vai ter quantos seguidores você tem, qual foi o crescimento, de onde eles são, idade, que horas eles estão online, enfim, tem vários dados super legais lá que você pode utilizar para entender um pouco mais sobre o seu público. Mas nós vamos focar aqui na parte sobre o conteúdo em si, e existem duas formas, tá, de você descobrir quais são os posts que têm mais engajamento. O primeiro, que eu acho a mais fácil, mas eu acho a mais fácil, mas também não vai te dar muita mão na massa, vamos dizer assim, é você entrar lá na sua conta do Instagram comercial, vai ter aqueles 3 risquinhos ali, você clica nele, você vai vir aqui em informações. Ali em informações você vai ter a opção ver tudo, que tá ali publicações, e aí você vai abrir e vai ter todas as publicações que você fez no último ano, 3 meses, 1 mês. E aí você pode filtrar ali por envolvimento, alcance, e é muito legal você dar uma fuçada ali para você ver o que gerou, né, mais engajamento, mais alcance, impactou mais pessoas. Então, esse é o jeito mais fácil. Então, aqui se eu fosse pegar nos últimos 3 meses, esses são os meus melhores posts no Instagram. Uma frase, notícia, foto das minhas férias, né, coisas do blog, aplicativo, foto de cachorro. Então, o meu Instagram é meio bagunçado mesmo. Mas ali eu teria uma ideia, tá, do que gerou mais envolvimento na minha audiência. E aí existe o caminho que eu chamo mais completo, que eu acho mais legal, que vai dar aí a visão para você colocar a mão na massa e começar a mergulhar nisso, que é muito legal para você saber os seus números, né? Eu acho que isso é legal. Bem, a forma mais completa que eu acho que vale a pena você dedicar um tempinho, você vai aprender bastante, né, sobre o seu conteúdo e sobre o que gera engajamento nas pessoas, é você pegar um post específico seu, né? E aí você vai clicar ali em ver informações. Ali em ver informações, quando você clica, ele vai te dar quantas pessoas curtiram, quantas comentaram, quantas enviaram, né, aquele post para outras pessoas, que é tipo um compartilhar, e quantas salvaram aquele post. Então ali você vai ter todo o engajamento que aquela publicação teve, né? E aí você vai usar a métrica que é a seguinte: engajamento total pelo número de impressões, para você descobrir quais são aí os posts que têm um melhor envolvimento, tá? Então você vai pegar o engajamento total, que é a soma de todo esse engajamento ali, divide pelo número de impressões, que vai aparecer ali embaixo, no caso 20.781, então ele foi exibido, né, esse conteúdo 20.781 vezes, e você vai multiplicar por 100, e aí você vai ter a sua taxa de engajamento, beleza? Eu criei uma planilha que ajuda muito nesse sentido, onde você pode pegar todos os seus posts e aí você coloca manualmente ali, como eu disse, é um trabalho manual, mas vai fazer você trabalhar com os números, vai fazer você olhar com mais calma tudo, não vai vir tudo pronto para você, então dá mais trabalho, mas você vai aprender mais sobre o seu conteúdo, que vai ter lá
Você vai digitar quantos likes, quantos comentários, quanto isso, mas isso vai ter a soma do engajamento total, vai colocar o número de impressões e vai sair ali a sua taxa de engajamento, tá, guerreiros? Então, no caso, esse último post aqui, esse post específico, ele teve uma taxa de 3,88% de engajamento. E aí, naturalmente, você vai fazer um ranking de quem teve mais ou menos engajamento para você começar a identificar aí quais são os seus posts ouro, tá? E antes que você me pergunte, mas Camila, o que é uma boa taxa de engajamento? Quanto é uma boa taxa de engajamento? Eu sempre gosto de comparar, né, o meu conteúdo com o meu conteúdo, mas para você ter um benchmark, aí, uma visão geral, segundo a Forrester Gump, as marcas no Instagram têm uma taxa de engajamento média de 4,21%, tá? Que mesmo assim é 10 vezes maior que o Facebook e 84 vezes maior que o Twitter, daí eu não sei eles que estão falando. Então, é um ponto de partida, tá? Eu gosto de comparar o meu conteúdo com o meu conteúdo e ser melhor do que eu a cada dia, né? Mas se você quiser ter um ponto de partida aí, 4,21% é um canal aí pra você, beleza? Então, primeira etapa aqui é a gente pegar quais são os meus 10 melhores posts. Pega tudo lá, bota na planilha ou pega ali o jeito mais preguiçoso, vamos dizer assim, mas também funciona. E aí a gente vai começar a classificar os nossos conteúdos no nosso termômetro de tráfego. Essa é a estratégia em si. Essa é a estratégia do Social Sell. A gente está aplicando ela aqui de alguma forma, né? Vamos dizer assim, menor, mais direcionada para o Instagram, mas essa é a estratégia de modo geral. Tem os meus 10 posts lá, agora eu vou classificar esses posts, chamado termômetro de tráfego. E que raio é isso, Camila? A gente fala bastante sobre isso, principalmente no módulo 1 do Social Sell, onde é a estratégia do atrair, engajar e converter, tá? E a gente tem que entender que nas mídias sociais a gente tem um perfil de público e as pessoas são diferentes. Lembra lá do negócio do iceberg? Então, grande parte do seu público, ele é um público frio que a gente fala. Eles são clientes em potencial que ainda não te conhecem, certo? Mas eles são a maior parte do público. E o nosso trabalho aqui é trazer o máximo possível dessas pessoas para um público morno e um público quente. Então, a gente vai trabalhar com o chamado termômetro de público. Então, a gente tem o público frio, que são novos clientes, pessoas que ainda não te conhecem, clientes em potencial. A gente vai trabalhar para engajar um público morno, que é quem já te conhece. Então, aquela galera que já te segue, já entrou no teu site, já curte você no Facebook, já deixou um e-mail, alguma coisa assim, tá? E a gente vai ter o público quente, que é um público que já conhece o seu produto ou o seu serviço. Que já entrou na sua página de venda, já entrou no seu e-commerce, já mandou um WhatsApp, já demonstrou algum interesse no seu produto ou no seu serviço. Então, dividindo as pessoas dessa forma, a gente consegue ser mais efetivo nas nossas estratégias, tá? Então, esse é um ponto importante. Então, o que a gente vai fazer? Daqueles 10 conteúdos todos lá, você vai ter como um exercício classificar. Esse conteúdo aqui, ele é para um público mais frio, ele é um conteúdo para quem já conhece a minha empresa ou ele é um conteúdo para quem já conhece o meu produto? E aí a gente vai iniciar esse processo de classificação do conteúdo dentro desse termômetro. Então essas são as engrenagens, tá, do Social Sell, onde a gente usa então o Facebook e o Instagram para atrair clientes. Por que os dois? Porque eles têm uma audiência gigante, tá? Praticamente todo mundo tá no Facebook e no Instagram. A gente vai usar um conteúdo para um público frio para atrair pessoas interessadas naquilo, e eu vou trazer alguns exemplos. Nós vamos engajar essas pessoas, seja oferecendo alguma coisa para ela baixar, virando um lead, algum material, um webinar, alguma coisa assim para engajar essas pessoas, trazer ela para um canal privado, pode ser e-mail, WhatsApp, Messenger, telefone, a sua loja, para que você possa fazer a conversão. Então a gente vai trabalhar com todo esse funil, e para todo esse funil a gente precisa de conteúdo. E quando a gente fala então em conteúdo, não é só ficar postando frase bonitinha, frases de efeito lá. É importante que você tenha conteúdos específicos para cada etapa em que o seu cliente está. Se ele não te conhece, ele precisa ter alguma informação. Se ele já te conhece, ele precisa ter outro tipo de conteúdo. E se ele já conhece o seu produto, ele precisa ter outro tipo de informação. Vou dar um exemplo. Esse é o Instagram de uma loja de suplementos e eles têm aqui basicamente 2 tipos de conteúdo, tá? O primeiro aqui é sobre produto,
falando diretamente sobre o produto, então são para pessoas que já sabem sobre o produto, já conhecem a loja, já são ali pessoas que já estão no meio, já, principalmente as pessoas que já seguem. Aqui uma promoção, novamente para quem já conhece o produto, para quem já sabe, para quem já conhece a empresa, e uma frase aqui um pouco mais ampla, mais genérica, que pode servir para atrair novos clientes para cá. Tá? Então, só para você ter uma ideia aqui de que cada conteúdo ele pode servir para propósitos diferentes, tá? Então é importante a gente trabalhar com essas variações. E aí o que eu falo aqui, né, de variar os seus conteúdos para não virar um panfleteiro no Instagram. O que é o panfleteiro? O cara que fica lá, quer comprar de mim? Quer comprar de mim? Quer comprar de mim? Quer comprar de mim? E aí o que acontece? Ele vai falar só com aquele público muito específico. Ah, Camila, mas eu panfleto e vendo, beleza? Tranquilo, mas você poderia vender muito mais se você tivesse conteúdos variados para atrair, engajar e converter. Porque ninguém aguenta e, enfim, acaba virando um saco você lá toda hora alguém querendo vender alguma coisa para você, certo? Então é importante isso, trabalhar com conteúdos variados para que você atraia, engaje e converta. Esse é um ponto básico aqui para que você consiga estruturar, vamos dizer assim, a sua Ferrari, beleza? Então a segunda etapa aqui é classificar os seus melhores conteúdos dentro do termômetro. Atrair novos clientes, engajar quem já te conhece, converter um público quente, e essa é a direção aí da estratégia. Então, por que muita gente não vende ou estagna ou para de vender? Porque fica eternamente naquele loop ali do quer comprar de mim e só com seguidores. Quer comprar de mim para os mesmos seguidores, não expande, né, a sua comunicação e não atrai mais clientes. Exemplos aqui, vou trazer exemplos meus, porque é mais fácil eu poder explicar o porquê daquele conteúdo. Bem, essa é uma entrevista que eu concedi para o Sete Arata. Ela é uma entrevista genérica, não tem nada demais, é sobre empreendedorismo, mas eu uso esse conteúdo para atrair um público frio. Então, quem vai assistir essa entrevista é alguém que está interessado em empreendedorismo, está interessado em falar sobre metas, coisas assim. E como é uma entrevista para uma pessoa conhecida, né, no mercado de empreendedorismo, isso reforça também a minha autoridade. Então, uma pessoa que não me conhece, vê eu falando alguma coisa bacana para uma pessoa que é uma autoridade no mercado, vai dizer, opa, essa pessoa não é qualquer um. Então, entende? É um conteúdo bem genérico, é um conteúdo amplo, mas ele é um conteúdo para justamente atrair um público frio. Para um público mais morno, que está ali ainda no meio do caminho, que já me conhece, já me segue, já, enfim, já ouviu falar de mim, a gente tem outras estratégias, com outros conteúdos. Nesse caso específico, é para fazer essa pessoa se tornar um lead meu. Ela deixar o e-mail. Por quê? Quando ela deixa o e-mail para mim, é um sinal que ela dá que ela está interessada naquele assunto sobre marketing digital, mídias sociais, entendeu? Então, eu começo a filtrar a minha audiência, tá? Então, a pessoa assiste um vídeo de empreendedorismo, ela vai receber um material para ela virar lead. Se ela se tornar um lead, se ela baixar aquele material, é um sinal que ela dá que ela está interessada naquele assunto. Então eu começo a qualificar a minha audiência, eu não fico atirando para todo lado e torcendo para acertar em alguém. E aí, por fim, a gente tem um conteúdo para converter um público quente. Então aqui no caso é um conteúdo, é um depoimento, é uma prova social, justamente para matar alguma objeção de pessoas que estão em dúvida se querem comprar ou não um treinamento. No caso é o exemplo do Samuel. A pessoa fala, eu tenho uma agência de turismo, será que serve para mim? Essa é uma objeção. E aí, esse conteúdo em específico pode ajudar a matar essa objeção, entendeu? Então, cada conteúdo ele vai ter um propósito diferente. E aí vai entrar as próximas etapas para que a gente possa, então, fazer com que esse conteúdo chegue para as pessoas. E aí, para a gente seguir aqui, conta pra mim, ninguém vai saber, não vou saber que é você, mas abre o seu coração aqui do lado. Você é um panfleteiro? Dá uma olhada lá no seu vídeo do Instagram e me diz, Camila, eu tava meio que panfletando aí, diretão. Então agora eu tô começando a entender por que as minhas vendas não estão acontecendo, por que os meus anúncios não estão rodando como deveriam. Conta pra mim aí se você é ou não um panfleteiro. Bem, agora a gente entendeu, beleza? Os melhores conteúdos, classifica esses conteúdos e aí a gente vai entender que não adianta produzir sem distribuir. Lembra lá que eu falei sobre o alcance orgânico cada vez menor e biriri bororó? Bem, agora a gente vai unir duas coisas importantes, conteúdo e anúncios. Então você vai ter conteúdo e combustível para fazer com que esse conteúdo
essa informação chegue aonde ela tem que chegar. E como que a gente vai fazer isso? É o que eu vou te mostrar agora. Então, só para recapitular aqui, se a gente ficar dependendo só do alcance orgânico, ele é cada vez menor. E o que isso significa? Cada vez menos pessoas vão receber as publicações que você faz. Então, não adianta perder o seu tempo, contratar uma agência e não sei o quê, para postar conteúdos que as pessoas não vão ver. Ou vai ver lá 10 pessoas, 20 pessoas. E isso, então, nem sempre tem... É um custo de oportunidade. É um custo que você tem que não gera, né, às vezes, nem o suficiente em vendas para cobrir aquele custo. Então, presta atenção nisso. Não adianta gastar tempo produzindo uma informação, produzindo um conteúdo, se ninguém vai ver aquilo, certo? Então, é a mesma coisa você mandar gravar um comercial para TV e não pagar a TV para veicular comercial. Não adianta nada. Então, essa é mais ou menos a ideia aqui das mídias sociais. Não adianta produzir conteúdo se as pessoas vão ver cada vez menos aquilo. E aí que a gente fala que é o efeito Bela Gil, né? Quem vive de orgânico vai ficar eternamente falando ali com a ponta do iceberg, e quem já investe vai começar a atrair a galera lá do fundão, vamos dizer assim, para vir e conhecer o seu negócio. Então é importante produzir e distribuir conteúdo, certo? Foi o que a Rose fez aqui. Ela gravou um stories, pagou lá R$200, investiu R$200 e aumentou o faturamento dela. Então ela colocou a informação, o conteúdo para a pessoa certa e o resultado vendeu. Antônio, a informação, galera, vai ter uma corrida. Pegou esse conteúdo, vai ter essa informação, mostrou para as pessoas certas e o resultado vendeu. Rafael, galera, eu tenho barcos para vender. Pegou essa informação, mostrou para as pessoas certas e o resultado vendeu. Então, esse é um ponto importante. A gente tem que ter a informação e distribuir essa informação usando anúncios. Então, como que a gente vai começar a distribuir, então, e atrair esse 80% dos seus clientes que o seu marketing atual está deixando para trás? Como será que a gente vai fazer isso? Bem, como eu disse, essa é a base, tá, da estratégia do Social Sell. Eu vou falar um pouco mais sobre o treinamento, mas só para você entender que trabalhamos basicamente com isso, só que também agregando várias outras coisas, né, outros canais, atrair, engajar e converter. Quando a gente fala nisso, então, em investir em anúncios e colocar a grana ali, muita gente vem e fala, e esse é um post que eu peguei em um dos meus vídeos, tá, que eu postei no Facebook. Gastei meu dinheiro e não tive retorno nenhum. O Face direcionou os meus anúncios para pessoas fora do estado e que, a se julgar pela aparência, não tinha poder aquisitivo para aquele produto. Fiz a seleção por faixa etária, renda e região e não adiantou nada. Então lembra que eu falei lá no início que anunciar sem ter uma estratégia é tão inteligente quanto pular no mar sem saber nadar? E é basicamente isso que grande parte das pessoas fazem hoje nas mídias sociais. Elas criam um anúncio e Deus seja o que Deus quiser. Sem estratégia, acho que o Facebook vai fazer um milagre e achar o cliente, e ele não vai fazer isso. 4 elementos: destino, rota, combustível e estratégia, certo? Então aqui ela só tá com combustível e só, certo? Então só tá colocando dinheiro ali sem estratégia, sem conhecer público, sem nada, e o resultado é zero, tá? E quando a gente fala em investir em um anúncio, existe um problema muito grande, né? Quando a gente vai criar, não sei se você já passou lá pela criação de anúncios no Facebook, existem bilhões, eu nem sei quantas possibilidades para você segmentar a sua audiência. Então, qual que é o caminho normal das pessoas? Elas entram lá, e agora, o que eu vou fazer, né? Coloca um monte de interesse, quem curte isso, mora aqui, mora ali. E isso é igual você falar para a cidade inteira quem quer comprar o seu produto. O Facebook não vai fazer o trabalho para você, tá? Então, quando você vai criar lá um anúncio, tem muitas possibilidades, mas eu ensino para os meus alunos que você não precisa saber todas. Na verdade, a única coisa que você precisa saber é um negócio chamado público personalizado. Esse é um recurso muito bacana do Facebook e também do Instagram, né? Pra gente poder, então, segmentar essa audiência, seguindo atrair, engajar e converter, e aí que tá a grande sacada. Dentro dos chamados públicos personalizados, você consegue criar um anúncio só para quem interagiu com o seu Instagram nos últimos 30 dias, um anúncio para quem interagiu com o seu Instagram nos últimos 7 dias, um anúncio para quem assistiu os seus vídeos no Instagram nos últimos 12 dias. Enfim, existem N possibilidades que você pode utilizar para quê? Criar um público e esse público ser classificado, tá? Então, por exemplo,
Para eu criar um público personalizado, um público morno e quente, eu posso criar um público de quem interagiu com o meu perfil comercial no Instagram. Então, o que isso significa? Que quem está interagindo com o meu Instagram já é um público qualificado, né? Ele já me conhece, ele já sabe, ele já viu sobre mim. Então, você pode criar um público ali, por exemplo, com todas as pessoas que se envolveram com o seu Instagram nos últimos 30 dias. Quem visitou o seu perfil, quem mandou uma mensagem, enfim. Você tem N possibilidades ali de segmentação. Mas, a grosso modo, né, o que a gente vai utilizar? Para criar um público personalizado de pessoas mornas e quentes, vamos dizer assim, a gente pode trabalhar com isso, tá? Então, essas pessoas são aqueles 20% que você já está trabalhando lá no seu Instagram. Esse é um público morno, é um público quente que a gente vai trabalhar com conteúdos específicos para essas pessoas. E Camila, como é que eu vou atrás então dos 80%? Aí existe um outro recurso dentro do Facebook, né, na criação dos anúncios. Lá, quando eu falo em Facebook é porque a gente usa o Facebook para criar os anúncios no Instagram, chamado público semelhante, que é o que a gente utiliza então para atrair esse público frio. E o que é um público semelhante? É uma maneira, vamos dizer assim, de clonar os seus clientes. Basicamente isso, clonar pessoas que já interagiram com você. Então, um público semelhante nada mais é do que um público parecido com os quais você já tem. Então, em linhas gerais lá, primeiro você vai criar um público em quem se envolveu com o seu Instagram nos últimos 30 dias. Então, quem envolveu com o seu Instagram nos últimos dias é um público morno, um público quente, né? É um público que já entrou em contato com você. E aí, um público semelhante são pessoas parecidas com as que já entraram em contato com você. São pessoas parecidas com quem já comprou de você. Então, você consegue, em linhas gerais, clonar os seus clientes, né? Multiplicar. E aí, você está dizendo pro Facebook assim, Facebook, eu tô te dando essa base aqui, encontre pessoas parecidas com essas. E aí, vai sair o chamado, então, público semelhante. Então, de modo geral, você vai ter uma fonte de dados que a gente vai utilizar pessoas que já se envolveram com o seu Instagram, mas você pode, se você já vende, por exemplo, uma lista de e-mail dos seus clientes, lista de telefone, dados que você tenha sobre os seus clientes, você pode usar como um público base. Dentro desse público base, a gente vai criar o chamado lookalike, tá? E vai atrás de pessoas parecidas com as que já tomaram aquela ação. Então, um que funciona muito é, você tem uma lista de clientes, telefone, e-mail, alguma coisa assim. Você vai fornecer esses dados para o Facebook e ele vai encontrar pessoas parecidas com os seus clientes. Então, é uma maneira de você multiplicar e atrair, e começar, obviamente, a atrair os 80% que você está deixando para trás. Então, entendendo essa questão de públicos personalizados e públicos semelhantes, você não precisa entender sobre milhões de combinações de interesses, você já pode ir trabalhando com públicos já mais refinados, vamos dizer assim. Eles vão funcionar 100%? Não, mas já tem um potencial de efetividade, vamos dizer assim, maior, certo? Do que você tentar lá pescar pelos interesses. Aí a gente vai para a campanha de modo geral. Então, primeiro a gente cria o público e aí a gente vai atrair essas pessoas. E como que a gente vai atrair? Com conteúdo, né? Então, a primeira campanha que você vai fazer é atrair um público frio. Então, lembra lá, ele vai atrair, engajar e converter. É como se fosse um grande funil onde vai pegar um público mais amplo e ele vai qualificando até chegar ao final. Como que a gente pode fazer isso? Aqui é um direcionamento, tá? Você pode pegar, por exemplo, uma campanha de envolvimento, fazer com que as pessoas interajam com o seu conteúdo, se envolvam com o seu conteúdo. Então, você pode criar uma campanha de envolvimento, né? E aí você vai pegar ali, por exemplo, um público semelhante. Então, você vai direcionar esse anúncio para pessoas parecidas com as quais já se envolveram com você. Essa é mais ou menos a estratégia, a base aqui. Então, você vai pegar um público parecido que tenha um potencial de gerar mais pessoas se envolvendo com você. Então, um público semelhante para quem já se envolveu com você. E aí, o que você vai falar para essas pessoas? De modo geral, você vai pegar o seu melhor conteúdo. Lembra lá que a gente fez o nosso ranking dos melhores conteúdos e classificou? Bem, esse aqui é um conteúdo para um público mais frio, por exemplo, uma frase, alguma coisa um pouco mais genérica. Então, você vai pegar esse post, que é o seu melhor conteúdo,
o conteúdo que mais gerou engajamento, um conteúdo que já foi validado pela sua audiência, e você vai fazer o quê? Usar o seu melhor conteúdo para atrair mais pessoas para o seu Instagram. E aí a roda começa a girar, entendeu? Então, o seu melhor conteúdo você vai usar para atrair pessoas para o seu Instagram. Então, você vai atrás de novos públicos, a galera vai ver, o conteúdo bacana, ele já foi validado, não é um tiro no escuro. Você vai pegar isso e vai trazer mais pessoas para sua base. Então, o caminho aqui, basicamente, você vai pegar um post que já tem lá no seu Instagram. No caso aqui, tem lá a minha entrevista com o Seti Arata, certo? Eu vou pegar essa entrevista, que é um conteúdo mais genérico, mais amplo, e vou usar esse conteúdo que ele já foi validado e vou atrair mais pessoas para o meu Instagram. Para isso, então, você pode começar, por exemplo, com um envolvimento de R$3 por dia, tá? Para você já sentindo, então o orçamento é esse. E aí a próxima etapa é criar uma campanha para engajar ou converter. Então essa primeira campanha que a gente criou, ela vai trabalhar para atrair novas pessoas, ir atrás daqueles 80%. E como que você vai atrás dessas pessoas? Com o seu melhor conteúdo, certo? Engajou com o seu conteúdo, interagiu com ele, a gente vai fazer uma campanha para engajar ou converter, dependendo de como que é a sua estrutura. Eu quero gerar lead, eu quero oferecer um e-book, eu quero oferecer um orçamento, eu quero oferecer um teste, enfim, vai depender um pouco da estratégia. Não, eu já quero mandar direto para o produto, eu já quero mandar direto para o meu e-commerce, direto para o meu WhatsApp. Aí vai depender de como que está estruturada a tua estratégia. No meu caso, eu trabalho muito com geração de leads. Eu gosto de pegar os dados das pessoas, montar a minha própria base de leads, mas claro, isso fica a seu critério. E aí o que a gente vai fazer? Todo mundo que se envolveu com o seu Instagram nos últimos 30 dias, por exemplo, é um público qualificado, porque ele está interagindo com aquele conteúdo, ele está interessado naquele conteúdo. E o que a gente vai fazer então? Essa galera que envolveu com o seu Instagram, tá vindo gente lá do lookalike, lembra? Do público personalizado. Mais gente tá vindo. Esse público ele vai crescer e aí você vai poder então pegar um conteúdo, no meu caso, para geração de leads. Então, quem se envolveu no meu Instagram, eu convido para se tornar um lead. Então, eu qualifico essas pessoas com o conteúdo. Se ela interagir, ela vai para a próxima etapa, tá? Ela vai para a fase do engajar, por exemplo. E essa campanha, eu posso fazer uma campanha para geração de leads com R$2 por dia. Não vou gerar 1 milhão de leads, mas vou começar a fazer a engrenagem rodar. A pessoa deixou o e-mail dela ali, eu posso mandar um e-mail falando sobre o meu produto, eu posso falar um e-mail, mandar um e-mail sobre alguma promoção, sobre alguma coisa. Então, eu começo a fazer a roda girar. Então, atraindo mais pessoas para o meu negócio. Então, a gente atrai com o melhor conteúdo, Facebook ou Instagram, no caso aqui o nosso é Instagram, gera um público envolvendo, consumindo aquele conteúdo e depois oferece alguma coisa para essas pessoas que passaram por essa etapa. Então essa é a base aí do atrair, engajar e converter. Então, resumindo, separe os seus melhores conteúdos, organize de acordo com o termômetro, crie lá os seus públicos do Facebook, o público personalizado e o semelhante, criar uma campanha com posts ouro para atrair, então os seus melhores conteúdos atraem as pessoas, e uma campanha chamando para um canal fechado para engajar essa audiência. E por que fazer isso? Porque com isso você aumenta, vamos dizer assim, a boca do seu funil, você traz mais pessoas para o seu negócio, você qualifica os seus clientes em potencial e você otimiza os seus investimentos. Você não vai oferecer um produto, uma promoção, alguma coisa para a pessoa baixar, por exemplo, um público amplo e genérico. Você qualifica primeiro, depois você oferece e provavelmente os seus custos por resultado vão ser muito menores. Funciona, Camila? Bem, olha esse exemplo aqui. Olá, pessoal, venho compartilhar com vocês a minha experiência com o curso. Atualmente administro 2 páginas e utilizando as dicas da Camila, uso mais o Facebook para atrair e uso bastante também o WhatsApp. O número de matrículas em minha autoescola aumentou significativamente após o curso e olha que nem terminei ainda, estou na fase 4. Estou fazendo remarketing pelo WhatsApp com quem já se interessou pelo meu serviço, está dando super certo. Então, entende? Atrair, engajar e converter. Seguindo essas fases, você vai qualificar a sua audiência e, consequentemente, a roda aí vai girar. Agora eu quero saber de você, conta pra mim aqui
do lado. Essa estratégia faz sentido para você? Atrair, engajar e converter faz sentido? Mais importante, volta aqui. Como seria se você tivesse resultados assim? Então, se faz sentido, como seria se você tivesse resultados assim? Como esse da Fabi, que gerou contratos no valor de R$10.000. Samuel, 44 lugares vendidos, R$55.000 de faturamento. O Luiz, R$5.098. Ricardo, 1.400. A Nath, R$2.000 e assim vai. Então, como seria se você tivesse esse tipo de resultado também? E o mais importante, sempre de maneira consistente. Eu acho que essa também faz a diferença. Então, olha só. Se você já tentou de tudo e o seu negócio não decola, se você já investiu em ideias que pareciam ótimas, mas era uma grande furada, ou se você já tentou gerar algum resultado aí com a sua conta no Facebook e no Instagram, mas tudo que você conseguiu foi ser ignorado pelas pessoas, ou se você já perdeu horas tentando criar um anúncio, mas no fim das contas tudo que você gerou foi mais despesas na sua conta, ou se você está em busca, né, de uma maneira de crescer o seu negócio, aumentar suas vendas, se você quiser escalar, já tem o resultado, Camila, eu quero aumentar, eu quero te apresentar o Social Cell. Deixa eu te explicar um pouco mais como que ele funciona e como que você pode então pegar um atalho para construir aí essa estratégia e gerar resultados assim, quem sabe, ou até melhores para o seu negócio. Bem, o que é o Social Cell? De modo geral, ele é uma engrenagem, onde a gente trabalha com atrair, engajar e converter, que é a base do que a gente viu aqui nessa estratégia. Essa engrenagem, ela é mostrada sem nenhuma cobertura, sem filtros, vamos dizer assim, dentro do treinamento chamado Social Cell, que é justamente o treinamento que essas pessoas aí fizeram. Então, dentro desse treinamento, você vai ter acesso a toda a estratégia que eu aplico no meu negócio, que esses empreendedores aplicaram no negócio deles e que está gerando aí resultados como esse que você acabou de ver. Então, é o que eu falo, que o Social Cell é uma oportunidade de você pegar um atalho, né? De você encurtar o seu tempo, encurtar o trabalho até que dá para você desenvolver e estruturar uma estratégia assim. Você não precisa perder o seu tempo, basta você seguir exatamente o que eu ensino, né, nas aulas do treinamento. E um ponto importante aqui para você que está comigo até agora nessa aula, olha só, se você ficou interessado no Social Cell, se você quiser entender um pouco mais sobre o treinamento, como que você também pode gerar resultados assim, e como que você pode pegar esse atalho e aprender junto comigo a usar as mídias sociais para gerar resultados para o seu negócio, deixa eu te explicar um pouco mais sobre o treinamento e eu separei uma condição super, mega, hiper especial para quem está comigo aqui assistindo. Então, olha só o que eu preparei para você. Bem, muita gente quer entender então como que funciona o treinamento. E ele é dividido em 3 partes, tá? 3 módulos. Dentro das aulas a gente tem mais conteúdos, bônus e tudo mais, mas daqui a pouco você vai poder saber um pouco mais sobre isso. Mas no primeiro módulo do treinamento, que são os módulos fundamentais que a gente fala, você vai ter um que eu chamo de um direcionamento estratégico, que é você vai, vou compartilhar com você ferramentas, formulários e táticas para você iniciar com sucesso. E o que seria isso? Conhecer o seu público e saber que tipo de conteúdo, que tipo de informação você precisa produzir para publicar nas suas mídias sociais, para que você consiga atrair, engajar e converter. Então, nessa primeira etapa, você vai entender exatamente que tipo de conteúdo você precisa produzir e, o mais importante, por que você precisa atrair, produzir aquele tipo de conteúdo. E por que isso é legal? Porque quando você tem esse direcionamento, você pode aplicar isso em qualquer lugar. Teve o caso ali da Fabi, né, da aluna ali, que ela colocou que ela aplica mais no Facebook e dá resultado para ela. Tem gente que coloca mais no Instagram e dá mais resultado também. Então, você tendo esse direcionamento, você vai poder aplicar em qualquer lugar. Depois disso, depois que você sabe que tipo de conteúdo produzir e por que produzir esse tipo de conteúdo, você vai entrar para o módulo 2, que é entender a importância do conteúdo de uma maneira efetiva e estratégica. Eu vou mostrar em detalhes as táticas que você pode aplicar para fazer o seu cliente promover o seu negócio. Então, chega a hora de você produzir, colocar a mão na massa mesmo e fazer o seu conteúdo. E existem técnicas que podem te ajudar a ter mais efetividade, tá? Como que você vai gerar mais comentários, mais engajamento, mais envolvimento nas suas postagens e, naturalmente, fazer o seu seguidor promover o seu negócio.
E aí a gente entra, né, dentro desses módulos base, o módulo converter. E nesse módulo você vai conhecer a minha estratégia das 4 fases, que a gente acabou de ver ali um exemplo da aluna, para extrair o máximo de resultados dos seus anúncios nas mídias sociais. Você vai entender como segmentar os seus anúncios, criar sua lista e multiplicar suas vendas. Então, se o que eu falei para você sobre públicos personalizados é grego, você não sabe o que é, fica tranquilo que você vai entender passo a passo como colocar isso para funcionar no seu negócio. Então, eu vou mostrar, vou abrir o meu gerenciador, vou mostrar exatamente o que você tem que fazer, aonde você tem que clicar, o que você tem que... como que você vai fazer para distribuir esse conteúdo, para atrair, engajar e converter. Fazer remarketing, mandar para o WhatsApp, gerar e-mails, então tudo isso está contemplado aí dentro desse módulo 3. Então, esses são os módulos base, a gente vai ter mais, módulo 0, que a gente fala que é para quem não sabe nada, desde como criar uma conta no Instagram, como criar o seu primeiro anúncio. Conteúdo sobre isso a gente tem, mas eu acabo nem colocando aqui, tá? Mas sim, tem para você que está começando do zero e também conteúdos mais avançados para você que já está aí em campo. Colocar estratégia de upsell, várias outras coisas para você fazer o seu negócio rodar aí usando as mídias sociais, mas até para não ficar muito longo aqui eu dou uma enxugada. Então, ele é um treinamento 100% online, você vai sentar e assistir como se fosse uma aula igual essa aqui, tá? Então, Camila, eu tenho dificuldade. Então, se você conseguiu entrar nessa aula, colocar o seu e-mail e tá aqui hoje, você está completamente apto para assistir as aulas do Social Cell, que é bem nesse formato aqui. Como eu disse, ele é dividido em 3 módulos, mas tem muito mais conteúdo complementar, tá? Eu não coloco aqui, porque só o conteúdo do curso já é mais do que suficiente para você ter resultados, mas vai ter lá mais conteúdos para você. E claro, eu compartilho ferramentas pessoais minhas que eu uso no meu dia a dia, planilhas, ferramentas, relatórios, gerador de links para o WhatsApp, gerador de ideias, várias outras ferramentas que eu utilizo, a minha planilha de tráfego, eu compartilho tudo lá com os alunos do Social Cell. E o mais importante aqui disso tudo é que você pode estar muito afim de fazer, mas será que eu vou gostar? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar para mim? E o mais importante disso, antes de eu te falar o valor do seu investimento, é que você pode testar o Social Cell sem compromisso por 7 dias. Então, daqui a pouquinho eu vou abrir as inscrições com uma condição super especial aqui para você, mas já coloca na sua cabeça. Você vai fazer a sua inscrição e você vai poder testar o curso por 7 dias sem compromisso. Porque eu ofereço a chamada garantia risco zero e ela funciona assim. Se no prazo de 7 dias, a partir da sua inscrição, você não quiser continuar com o curso, você não vai ter que pagar já pelo conteúdo que você assistiu, pelos materiais que você já teve acesso e nem pela ajuda que você receber na nossa comunidade, porque fazendo a sua inscrição você tem acesso à nossa comunidade no Facebook. Basta você solicitar o reembolso no prazo e você vai receber 100% do valor pago no curso de volta. Então, se você está em dúvida, será que vou fazer? Será que não dá? Isso, vai lá, se inscreve e você vai ter 7 dias para testar. Único ponto, pede o reembolso dentro do prazo, tá? Porque muita gente entra em contato, reclama, posta nas mídias sociais que é uma enganação e que não sei o que, mas 99,999% dessas pessoas reclamam porque elas pedem o reembolso fora do prazo e depois não tem que fazer. Então esse é o nosso acordo, você pode testar o curso, risco zero, não curtiu, não precisa nem me dizer o porquê. Pede o seu reembolso dentro de 7 dias que eu vou fazer a devolução de tudo que você pagou na inscrição do curso. Então, eu coloco a responsabilidade nas minhas costas. Se você não gostar, tudo bem, pede o seu dinheiro de volta e tá tudo certo. Agora, qual que é o valor, então, do seu investimento, né? Para você estar comigo e ter acesso a todo o conteúdo do Social Cell, além dos bônus e materiais extras. Bem, todas as mais de 40 aulas do Social Cell, mais os bônus, ferramentas, os conteúdos que você vai ter acesso. Daqui a pouquinho eu vou liberar a página onde você vai poder ver com calma tudo isso. Só isso já soma mais de R$ 1.748. O curso, os bônus e tudo mais que você vai ter acesso. Mas, lembra que eu falei que os guerreiros aqui têm uma condição super especial que é a seguinte. Hoje você não vai pagar R$ 1.748, certo? O valor real, original, vamos dizer assim, para fazer parte do Social Cell é R$ 1.234. Esse é o valor, tá lá na página da inscrição. Mas você que está aqui hoje, está assistindo essa aula até agora, não vai pagar R$ 1.234. O valor da sua inscrição hoje é de até 12 vezes de R$
R$2.202,16 ou R$ 987 à vista com 20% de desconto hoje. Então você vai pagar 12 de R$ 96,16 no cartão, a gente não parcela no boleto, ou R$ 987 à vista, 20% de desconto só hoje. Isso dá R$ 2,70 por dia. Se você dividir esse valor por 365 dias, que é um ano, você vai pagar R$ 2,70 por dia. Agora diz pra mim, cabe ou não cabe no seu bolso, ainda sem contar que você vai ter aí 7 dias para testar, e se você não curtir, pede o dinheiro de volta e você não vai pagar nada pelo que você já acessou, os materiais que você teve acesso, só pedir o seu reembolso dentro do prazo. Então, R$ 2,70 eu acho que sim, qualquer pessoa pode fazer esse investimento aí. Bem, eu vou abrir as inscrições, elas estão abertas aqui com a sua garantia de risco zero, então você vai fazer a sua inscrição, entra lá no Social Cell, não gostou, pede o dinheiro de volta e tá tudo certo dentro dos 7 dias. E aí, dito isso, como eu falei que é uma condição super especial para os guerreiros, eu resolvi fazer o seguinte. Para os 10 primeiros inscritos hoje, até o final da aula, os 10 primeiros, eu separei um presente bem especial que vai acelerar aí muito os seus resultados. Eu recebi essa pergunta antes de começar a aula e as pessoas sempre me mandam nessas questões e eu resolvi então ajudar caso você tenha essa dificuldade. As pessoas sempre me mandam fazer conteúdo, mas eu tenho dúvida de quais conteúdos eu posso gerar. Trabalho com costura criativa e tudo mais. Então, se essa é uma dificuldade que você tem, é o seguinte, os 10 primeiros que se inscreverem hoje, as inscrições já estão abertas, vai ter acesso a um material complementar chamado A Minha Máquina de Conteúdo, que é como produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo. Você vai ver nas aulas do Social Cell a importância de produzir conteúdo, e isso é fundamental, e você vai ver como que você pode produzir o dobro de conteúdo na metade do tempo com esse material extra, que é o que eu chamo de máquina de conteúdo, que é o conteúdo 10 em 1, que é como produzir o dobro na metade do tempo. Então, esse material, só isso tem um valor de R$ 297, mas ele vai ser de graça para você, sendo aí um dos 10 primeiros a garantir a sua vaga. A gente já tá indo aqui, eu vou abrir um espaço para perguntas, enquanto você vai lá fazendo a sua inscrição, sendo um dos 10 primeiros. Valor especial para os guerreiros aqui dessa aula e também conteúdo 10 em 1 aí para você criar a sua máquina de conteúdo 297, mas vai sair de graça para você. Então, resumindo, acesso ao Social Cell por tempo indeterminado, atualizações custo zero por 12 meses, o bônus de ação rápido aí se você for um dos 10 primeiros, vários outros bônus e materiais complementares de graça para você. Tudo isso com a garantia de risco zero. Então, eu vou deixar o link, né? Você vai entrar aqui, vai abrir a página, a descrição, onde você vai ter todas as informações aí que você precisa para tomar a sua decisão. Bem, as inscrições estão abertas, então vai lá, muita calma, fica tranquilo. Você vai ter 7 dias, como eu disse, para testar o curso. Garante aí, sendo um dos 10 primeiros, você vai ter acesso à máquina de conteúdo. Quero dar aí as boas-vindas já para quem está entrando aí também dentro do Social Cell. Sejam bem-vindos, você já deve ter recebido aí as informações de acesso ao curso por e-mail. Enquanto você vai lá fazendo a sua inscrição, eu vou responder algumas perguntas, tá? Então, quando vocês se inscrevem aqui para participar da aula, eu faço algumas perguntas, né, para vocês e algumas bem legais, que são bem comuns, eu trago aqui para responder nessa aula aqui no final da aula. Então vamos lá. Como eu disse, as inscrições estão abertas, vai lá, sendo nos 10 primeiros você vai ter acesso à máquina de conteúdo, além de tudo que você já viu em relação ao Social Cell. Enquanto isso, quando você faz a sua inscrição, vou responder aqui algumas perguntas. Bem, chegou lá para mim a pergunta de como aumentar o alcance da minha conta no Instagram, que hoje em dia circula em torno de seguidores que fazem praticamente o mesmo trabalho que eu. Ou seja, são parceiros de negócio, trocam ideias e colaboram, mas não são consumidores em potencial. Bem, como eu disse, essas perguntas são feitas antes da aula, então é natural que elas apareçam. Então eu espero que agora, a essa altura, você comece a entender, né? Qual é o problema de você ficar ali só focado no número de seguidores ou não expandir o seu negócio, viver ali com o efeito Bela Gil, vamos dizer assim, só no orgânico. E como é que a gente aumenta o alcance?
os seus melhores conteúdos vão atrás de novos clientes em potencial. Então, quem mandou essa pergunta, basta seguir a estratégia. Melhores conteúdos, público semelhante, aumenta a boca do seu funil e você vai atrair pessoas fora desse seu universo, né? Então, é natural. Eu sou advogado, sigo outros advogados. E aí, o Instagram de todos os advogados é repleto de advogados e poucos clientes. Então, é importante isso. Bons conteúdos, promove esses conteúdos, atrai mais pessoas, leva, né, para as próximas etapas, para que você consiga então crescer o seu negócio e aumentar a exposição aí da sua empresa para novos clientes em potencial. Lembra lá que é uma engrenagem, né? Atrair, engajar e converter, e muita gente fica ali só no engajar, correndo atrás do próprio rabo, vamos dizer assim. Outra pergunta, como eu posso dividir os meus estudos para aprender com rapidez e eficiência sobre as redes sociais? Bem, eu já falei sobre o Social Cell, as inscrições estão abertas e eu acredito mesmo que esse é um atalho. Eu trabalho com isso já desde 2010 que eu comecei a empreender, então já lá se vão quase mais de 10 anos já filtrando, refinando e entendendo. Então eu acho que essa é uma estratégia que pode ser replicada e ela foi bem... modéstia à parte, bem reduzida e bem direcionada para empreendedores que não têm muito tempo, que têm outras coisas para fazer, para que eles consigam gerar resultado rápido seguindo essas fases, tá? Então, a gente fala muito, né, sobre os módulos, o que você vai aprender, então por isso que eu já separei só 3 módulos, e aí tem conteúdos complementares, tá, que vão te ajudar nesse processo. Mas assim, eu acho que para dividir os seus estudos, né, cada aula mais ou menos tem, eu procurei nas aulas também deixá-las mais enxutas, mas vai ter aí em torno de 20 minutos. Algumas aulas tem mais, algumas tem menos, tá? Mas eu acredito assim, que pelo menos no início, você dedicar aí 1 hora do seu dia para você assistir as aulas do curso e já ir aplicando no seu negócio, eu acho que é legal, tá? Então, o curso vai ter em torno aí, atualmente, umas 23 horas de duração total, né? Esses 3 módulos, aí os módulos bônus, as coisas a mais, a gente acaba não computando, porque são opcionais. Mas os 3 módulos vão ter em torno de 23, 20 e poucas horas. Então, você assistindo, né, em menos de 1 mês, aí você assiste o curso inteiro, mas acho que além de assistir, é importante você aplicar, né? Então, supondo aí que as aulas têm uma média de 20, 30 minutos cada aula, né? É uma média. Ter um tempo também para aplicar, eu acho que é importante. Claro, no começo você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que sentar aí a bundinha na cadeira e estudar, porque, né, não tem como implantar um chip que coloque todas as informações. Mas você, como eu disse, entendendo o direcionamento das coisas, eu acho que você já vai começar a colocar em prática e ter mais resultados. Alguns exemplos ali, né, de pessoas que acabaram nem terminando o curso e já tem resultado. Um exemplo aqui até que eu trouxe da Amanda, né? A Daniele trabalha com a gente aqui no atendimento, ela falou, acabei de fazer a compra, eu estava gostando muito do curso, inclusive já tive vários retornos, mesmo sem ter concluído tudo, fiz só o módulo 1. Tive retorno para mim, trabalhando como agência e para os meus clientes. Já faturamos mais de 15 mil reais e construímos uma audiência sólida com ótimo engajamento. Então, como eu disse, a audiência é um efeito colateral, mas o mais importante é o dinheiro do bolso. Então, no caso aqui, a Amanda fez um módulo só. Não recomendo, né? Não é assim, não, faz um só e tá tranquilo. Não, o bom é a estratégia completa, mas tem exemplos aqui de pessoas que, às vezes, com um início ali, só o direcionamento, elas já começam a entender e a pensar melhor e, naturalmente, gerar mais resultados. Aí, essa pergunta achei muito boa, tá? E mais gente entrando aí, sejam bem-vindos aí aos novos social sellers chegando. Bem, seja sincera, serei. Precisa investir muito dinheiro em anúncios ou com uma quantia média de investimento por mês e um bom conteúdo, eu consigo ter êxito real em minhas campanhas e anúncios no Facebook e no Instagram? Então essa pessoa já tá ligada, ela já é um morno aí que já sabe do que eu venho falando. Então, bem, eu acho que resultados provam de que você não precisa investir muito dinheiro. Eu acho que o mais importante é você investir com uma estratégia e na medida em que a estratégia vai evoluindo, você vai investindo mais, né? Tá gerando resultado, vai reinvestindo no seu negócio. Eu acho que isso é um ponto importante também. Então, por exemplo, outro caso aqui, Robson,
quero compartilhar um pouco dos meus resultados. Iniciei o curso há pouco tempo e já obtive resultados significativos para minha empresa. Como eu estou conhecendo esse mundo do marketing, estou pegando leve nos investimentos e a minha última campanha eu fiz com investimento de R$42 no Instagram, que resultou em 172 cliques. Mandei para o WhatsApp, atrair, engajar, converter. Fiz 7 vendas de R$350, totalizando R$2.450. Isso que está começando pegando leve, então imagina, né? Então, exemplos em que você não precisa investir muito, mas você tem que investir bem e investir certo. Então, aqui tem algumas estratégias para você. Já falamos do caso do Rafael, R$5, gente. O que você faz com R$5 hoje, além de aplicar essa estratégia? 30 mensagens e uma venda de 5.340. Então, esses são alguns exemplos. A Rose, que eu gosto muito desse caso, dobrou o faturamento investindo R$200. Então, esse é o poder quando você tem o conteúdo certo sendo exibido para a pessoa certa. E hoje não tem lugar melhor no mundo do que Instagram para você conversar com as pessoas. Porque muita gente tem conta lá e quem não tá no Instagram, tá no Facebook, e o Social Cell acaba pegando todas as principais redes sociais. Não tá no Facebook, não tá no Instagram, mas tá no WhatsApp. Então, bora atrás dessa galera para vender mais, certo? Atrair, engajar e converter, né? Sobre a questão do investimento. Usou o Facebook e levou para o WhatsApp para fazer as matrículas da autoescola. Então, quando você usa o melhor de cada ferramenta, o Instagram é isso, é melhor ou é pior, não importa se ele é melhor ou é pior, o importa é que a gente tem que usar o melhor de cada uma das ferramentas, certo? Então, não é briga de torcida. O ideal e o mais inteligente é você usar todos os recursos que você tem aí à sua disposição. Bem, as inscrições estão encerrando, seja rápido, aproveite para fazer a sua inscrição, garantia risco zero, 10 primeiros aí para ter acesso ao bônus. E eu acho que a gente já passou, né, dos 10, a galera já me falou aqui. E nesses casos em que a gente já bate o número de inscritos, ou às vezes as pessoas mandam uma mensagem dizendo: puxa, Camila, eu tava assistindo a aula no dentista, eu tava assistindo a aula no ônibus e tava sem meu cartão e isso o que, e não consegui me inscrever. Para esses casos, eu sei que isso acontece, para você não ficar de fora e perder então os bônus, eu vou separar uma condição especial também para quem fizer a sua inscrição até as 23h59 de hoje. Então, se você não foi um dos 10 primeiros, ou acabar não conseguindo se inscrever durante a aula, é o seguinte: para as inscrições feitas então até as 23h59 de hoje, se garantir a sua vaga hoje, eu vou te ajudar a resolver esse problema aqui. Qual o melhor anúncio com pouco investimento? R$100 mensais para atrair meus seguidores no Instagram a comprarem no meu site. E é o seguinte: para quem se inscrever até as 23h59 de hoje, eu vou liberar uma aula super especial que eu chamo de Copie e Colhe os meus melhores anúncios. O fato é que essa estratégia eu aplico no meu negócio, por isso que eu posso ensinar as pessoas, né? Então eu tenho a legitimidade, porque eu coloco isso para rodar no meu negócio. E eu fiz um investimento de R$201 em uma campanha e gerou R$20 mil de venda. Então, assim, é uma coisa absurda se você entende como usar os recursos para vender mais. Para quem não entende ou para quem nunca fez, isso aqui parece ser surreal, mas isso acaba sendo normal às vezes, tá? Então, encaixando bem as peças, isso é extremamente possível, não só por mim, como outros empreendedores que você viu que também não são especialistas em marketing digital. E o fato é que vou liberar para você exatamente quais anúncios são esses, quanto que eu coloco de investimento em cada uma dessas fases, como que você vai fazer então para atrair, engajar e converter. Vou mostrar quais são os meus anúncios dentro do bônus lá, Copie e Colhe os meus melhores anúncios. Ele custa R$497, mas ele vai ser de graça para você que fizer a sua inscrição até hoje, 23h59. Então, o que você vai ter acesso ao garantir a sua vaga hoje? Social Cell por tempo indeterminado, atualização com custo zero, então todas as atualizações que o curso tiver dentro de 12 meses, você não tem custo nenhum para ter acesso a elas. Bônus de ação rápida, intensivo, máquina de conteúdo para os 10 primeiros. Eu não sei se a gente já chegou nos 10 primeiros ou não, mas para quem não pode se inscrever até o final da aula, o bônus de ação rápida aí, Copie e Cola os meus anúncios para quem se inscrever até as 23h59 de hoje. E lembrando que são vários outros bônus e materiais complementares de graça aí para você.
As inscrições estão encerrando e agora eu quero liberar o bônus, né, o presente para os guerreiros. Eu não esqueci e espero que você também não tenha esquecido, que é a seguinte ferramenta. Eu vou liberar para você essa planilha que vai te ajudar justamente a acompanhar os seus resultados no Instagram. Então você vai ter acesso a essa planilha, só você baixar ela aí no seu computador e começar a usar. Para você acessar, você vai entrar nesse link aqui, bit.ly/postesourocp de Camila Porto. Então, anota aí, bit.ly/postesourocp, ou tira um print aí da tela, tira uma foto, para você ter acesso aí à planilha para fazer a contabilidade, vamos dizer assim, dos seus posts ouro lá no Instagram. Então, bit.ly/postesourocp. Esse é o meu presente para os guerreiros que ficaram até o final. Então, resumindo aqui, acesso ao Social Cell por tempo determinado, atualização custo zero, máquina de conteúdo, copie e cola os meus anúncios e vários outros materiais complementares aí de graça para você. Então vai lá, garanta a sua vaga, risco zero. As inscrições estão encerrando e você vai ter 7 dias para testar o curso. Camila, eu tô meio assim, tô meio dúvida. Vai lá, se inscreve, garante seus bônus. E se você não curtir, entre em contato com a gente. 7 dias corridos, tá? 7 dias, pede seu dinheiro de volta. A gente vai devolver centavo por centavo o valor aí do seu investimento no curso, beleza? Então, se você tiver alguma dúvida, lá na página de inscrição vai ter os nossos canais para você entrar em contato com a gente, faz lá a sua pergunta, toma a sua decisão rápido, as inscrições estão encerrando e eu vejo você então lá no Social Cell. Quero agradecer a sua presença até o final da aula e claro, se você curtiu essa aula, manda lá a sua foto no Instagram, me marca lá, ou compartilhe essa aula aí com os seus amigos, com a galera que trabalha com você, os seus funcionários. Vai ser muito bom aí ter essa galera toda aqui assistindo, certo? Então, eu sou a Camila Porto, espero muito ver você nas aulas do Social Cell e a gente se vê numa próxima oportunidade ou lá no módulo 1 do Social Cell. Beijo pra você, até mais. Tchau!